One Piece é tão rico em detalhes que os seus mistérios, de certa forma, permanecem vivos dentro da obra. Por mais que eles sejam revelados, percebemos que isso é apenas parte do quebra-cabeça que vamos montando conforme o Oda vai nos entregando as peças. Eu consegui algumas respostas nesse capítulo 1114, só que outras perguntas vieram com elas. O pecado do Vegapunk de ter chegado muito perto do Sol é algo real? Então, a Water Flame é um fragmento solar? E será que o Joy Boy foi realmente o primeiro pirata? Muitas perguntas e a resposta delas você vai ver aqui. Você quer saber de tudo o que aconteceu no capítulo 1114? Vem comigo que eu te conto agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e esse capítulo está fenomenal. Melhor do que ele só vai ser o próximo. E meus amigos, tivemos nesse capítulo aqui duas teorias confirmadas. Duas não, uma e meia. Foi uma pela metade, mas está valendo. Então, para você não perder nada daqui do canal, seja teoria ou review, se inscreve no canal, manda aquele like para poder fortalecer o vídeo. Aqui você vai saber de todos os mistérios inseridos nesse capítulo. Eu vou falar sobre o pecado do Vegapunk, que tem um detalhe ali que pode ter passado batido e você não percebeu. E também sobre o Jaguar de Sal. Vou te mostrar de uma vez por todas que ele é o homem da cicatriz de queimadores. Você vai sair daqui desse vídeo com algumas perguntas respondidas e vai ficar com algumas teorias na cabeça. E agora vamos falar sobre One Piece 1114. E temos mais uma história de capa sobre a peregrinação da Yamato à criança ogro. Kinemon confia a espada de Yasuie a Yamato e pede para ela levá-la de volta ao Santuário Ema. Esse era o pedido que Kinemon fez a ela na história de capa passada quando disse que iria dar uma contribuição financeira para a sua viagem. Ele fez um pedido a Yamato: por favor, vá até o Santuário Ema em Hakumai e ofereça a espada no túmulo do falecido Yasuie. Como eu havia dito no review do capítulo 1112, que provavelmente o pedido de Kinemon estava relacionado a homenagear ou deixar alguma oferta para as pessoas que, de certa forma, ajudaram na libertação de Wano das mãos do Kaido. Vemos que há um mapa com uma rota que Yamato vai ter que seguir por todo o país de Wano. Percebam que no final da rota ela volta para a capital das flores e pode ser que no final desse mapa termine com o Barba Negra entrando no país para poder pegar a arma ancestral, mas indo direto para o capítulo, ele começa aonde o anterior terminou. E nós aqui vemos as mais variadas reações de personagem pelo mundo ouvindo as palavras do maior cientista daquela era. Em Marineford, alguns marinheiros estão em pânico. Podemos ver a vice-almirante Hina no meio dos marinheiros. Também vemos a reação do almirante de frota Akainu com um rosto muito sério. Já deve estar imaginando o caos que o mundo vai se tornar após esse discurso do Vegapunk. Em Jaya, alguns piratas estão rindo do Vegapunk. Será que isso é uma referência à cena onde os subordinados do Flamengo riram do Luffy quando ele falou que iria para a Ilha do Céu? Já em Water 7, o Pauli parece preocupado com a cidade em Impel Down e olha que interessante, do Flamengo está conversando com Magela. E o do Flamengo fala que com uma elevação de apenas 5 metros no nível do mar, a maioria das grandes cidades do mundo desaparecerão. Então ele sugere que todos nós devemos nos mudar para um lugar mais alto. Já na Ilha dos Tritões, Shirahoshi pergunta ao pai o que está para acontecer. Netuno simplesmente diz que é inacreditável essa revelação de que o mundo vai afundar. Em Egghead é mostrada a reação dos marinheiros e muitos não acreditam no que o Vegapunk disse. E olha só a informação que o Doflamingo acabou de dar: caso o nível do mar se eleve em 5 metros, todos terão que se mudar para o lugar mais alto, porque a água vai invadir os lugares. Agora, voltem no capítulo 1089, que está conectado diretamente a esse, porque parte dos eventos que aconteceram nele, o Vegapunk está falando ao mundo através da sua transmissão. E através do narrador, foi revelado que, após o incidente de Lulusia, o nível do mar ao redor do mundo se elevou em 1 metro. Então, com a conta básica, descobrimos que caso haja mais 5 ataques da Water Flame, o nível do mar já vai se elevar conforme a fala do Flamengo. Agora, boa parte do mundo, sabendo que o mundo vai afundar, pode ser que se virem contra o governo mundial e mais lugares sejam aniquilados. Então, 5 disparos podem se tornar uma coisa casual para o governo mundial. Galera,
tem muito detalhe como esse para ser explorado. Eu vou dar a minha conclusão no final do vídeo, quando eu terminar de apresentar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos continuando porque os Goroseis estão desesperados. Então, decidem destruir logo tudo que tem algum sinal de vida na ilha. No caso, todos os Dendemushi, para poder impedir a mensagem do Vegapunk a qualquer custo. Mais a mensagem para a infelicidade dos anciões continua e o Vegapunk fala: eu vou provar o que eu disse fazendo uma previsão. Se essa previsão estiver errada, todos podem simplesmente ignorar o resto do meu discurso. Então o Vegapunk previu corretamente o terremoto e o aumento do nível do mar em 1 metro que ocorreu algumas horas antes. O Vegapunk conclui que esse não é simplesmente um desastre natural. Após essa fala do Dr. Vegapunk de que, como prova da sua previsão iria gerar um terremoto e o aumento do nível do oceano, são mostradas as reações de Smooth e Montdor, os filhos da Big Mom. A Smooth está surpresa e confusa e diz que ele está falando sobre o terremoto que aconteceu hoje cedo, mas como o Vegapunk não está morto, depois é mostrada uma ilha inundada pela água com pessoas subindo em cima das casas e outras pessoas tentando escapar em barcos. Provavelmente isso é uma continuação da cena do capítulo 1089. São mostradas as reações de Tonjit, o velho de Long Ring Longland, e Kuzan na ilha Hashinosu coberto por curativo, mas eles não dizem nada. Não é mostrado nada sobre o grupo do Sanji, Bonnie, nem Zoro, nem Jibe nesse capítulo, mas o Brook está gritando para eles se apressarem. O grupo da Nami luta contra o Saturno enquanto o Chopper protege a Robin com seu guarda-ponte. A Nami dispara um raio na cara do Saturno e a Lilith atira nele com as suas armas. Bom, eu me lembro de ver no início do arco ela demonstrando uma arma que atira a bolha de Karosek. Então, se for a mesma arma, não era para o Gorosei ter ficado mais fraco? Ou será que isso pode ser algo novo, uma nova categoria de poderes? Ou será que, como essas frutas deles ainda não renasceram, ainda não possui uma fraqueza contra o oceano? Eu não sei. Só posso apenas especular e pedir para que vocês deixem a sua opinião. E o Saturno faz com que o chapéu de palha voem para longe mais. A Robin cria uma teia de aranha com os seus braços para poder salvar os seus Nakamas. O Saturno diz aos outros Goroseis que cuidará de todos os Dendemushi na sala da Motherflame. Então o Saturno passa reto pelo chapéu de palha, ignora eles e vai para o fundo do laboratório e volta à sua forma humana. E finalmente, conhecemos a criação do Dr. Vegapunk em uma página dupla épica. A Motherflame é revelada em uma pequena chama queimando dentro de um tanque de água enorme. A chama está queimando mesmo dentro da água. No tanque de água estão os textos S-108A e Mu. Saturno está destruindo todos os Dendemushi na sala com o seu cajado, enquanto a mensagem do Vegapunk continua. E através da telepatia, os outros Goroseis pedem ao Saturno para poder destruir todos os transmissores. O Vegapunk fala que o seu primeiro pecado é que, com a pura intenção de fornecer energia limpa ao mundo, ele voou muito perto do Sol. Eu garanto que você já chamou o Oda de gênio hoje. Quando você viu essa parte da chama, onde ela é praticamente igual à representação da imagem da história de capa do Enel, no capítulo 472 com o título Down. Essa foi demais, colocar esse título no capítulo onde o Vegapunk está usando uma transmissão dizendo que o mundo vai para baixo da água. E provavelmente você ficou intrigado com a cena vendo a Motherflame no tanque com as letras A e Mu. É um trocadilho com a palavra átomo. No Japão, você pode ler E como to para a palavra japonesa que se torna atomu, que significa átomo. Eu achei bem legal, mas isso não é coisa da minha cabeça. Eu achei na internet e trouxe para vocês mais. O que vai ter de teoria sobre essa capa do Enel não vai ser pouco, porque ele tem bastante detalhes que vão ser descobertos no futuro. No final do vídeo, eu vou falar mais sobre o pecado do Vegapunk, no caso, ter voado perto demais perto do Sol, porque temos um robô gigante ancestral andando em algum lugar na ilha Egghead. Provavelmente está indo em direção ao Luffy. Os marinheiros estão atirando nele, mas os ataques não surtem nenhum efeito. Luffy, Dory e Brog estão fugindo de Warkuri. Luffy voltou a usar o seu Gear 5 novamente, enquanto a mensagem do Vegapunk continua. O Vegapunk fala que, para entender o mundo que está prestes a acontecer, devemos primeiro falar sobre o que aconteceu durante 900 e 800 anos atrás no século perdido. Já na Terra Sagrada, vemos a silhueta de Musama.
sem esboçar nenhuma reação. Também são mostradas algumas reações de Terubito e eu confesso que fiquei surpreso depois que tive essa informação e que a Sansharya está confusa, já que ela nunca ouviu falar sobre o século perdido antes. Ou seja, até para os dragões celestiais, o século perdido é algo obscuro ainda. E olha só que legal quem finalmente apareceu. Eu confesso que fiquei feliz quando vi o Jaguar de Sal aparecendo. Ele está rindo e deitado em uma floresta ouvindo o Vegapunk, dando a sua icônica risada. Daddy xixi. Já deve estar imaginando o caos que o governo mundial vai passar para poder encobrir essas revelações ao mundo. São mostradas mais pessoas ouvindo o Vegapunk. Em hora digital, o prefeito Budley está com a sua neta e o Chuchu. Já em Amazon Lily, Margaret e o restante da tribo Kuja em Amazon Lily também estão acompanhando a transmissão do Vegapunk. E Vegapunk fala: eu estudei os livros e os poneglyphs deixados por um grupo de grandes arqueólogos e segui em frente com as suas pesquisas, apesar da proibição do governo mundial. Esse é o meu segundo pecado, porém eu não me arrependo do que eu fiz. Agora descobrimos o plano do Edson. Ele já está na parte de baixo, mas gravemente danificado depois de passar pelo frontier do Dome. Ele está usando a sala de controle abaixo para mudar o formato da nuvem, estendendo o Sunny em direção ao mar. O Usopp fica empolgado ao ver o que está acontecendo. E o Edson diz: não deixem o governo mundial pegar em vocês, chapéu de palha. E o Vegapunk continua falando sobre o século perdido. O Vegapunk fala: a história é um conto. Eu só conheço uma história incompleta do que aconteceu nesses 100 anos de escuridão. Eu não vou preencher as lacunas com a minha imaginação, então, a partir de agora, só falarei as verdades que eu puder confirmar. E na página dupla final do capítulo, o Luffy no Gear 5 ataca o Arcuri novamente, acertando o seu focinho com um soco gigante. E de uma forma magnífica, por mais que estejamos acostumados a ver isso, o Oda, de uma forma magistral, faz uma página com a fala do Vegapunk se misturando com o ataque do Luffy. E o Brogy diz: pare de fazer isso, chapéu de palha, não vai funcionar. E o Luffy persistente fala: não, dessa vez vai funcionar. E o Dr. Vegapunk nos conta que o protagonista desse conto é um homem nascido há 900 anos, em um certo reino, com uma civilização muito avançada. Ele podia lutar com seu corpo elástico, assim como o lendário deus do sol Nika de Obaf. O ataque do Luffy ainda não funciona contra o Arcuri, mas o Dory e o Brogy não conseguem evitar a reação de rir da cara do Luffy, pedindo: pare de nos fazer rir, chapéu de palha. E o capítulo termina com o Luffy chorando de dor, com uma cara muito engraçada, enquanto o Vegapunk revela o nome daquele homem nascido há 900 anos. O nome do homem é Joy Boy. Ele foi o primeiro homem nesse mar que foi chamado de pirata. E terminamos o capítulo. Que capítulo fenomenal, daquela maneira, respondendo algumas perguntas, mas criando outras. Eu particularmente me sinto muito grato por poder acompanhar essa obra maravilhosa, mas vamos começar pelas respostas que ele acabou de dar nesse capítulo. Como eu havia dito no review do capítulo 1112, que eu vou deixar aqui no card, que o Edson desceu para fazer algo nessa chaminé. Eu errei em ter falado que ele iria desligá-la, então pode ser considerado meio acerto, já que ele apenas estendeu ela um pouco mais para a lateral, fazendo com que o Sunny caia direto no mar. Eu sei, agora faz mais sentido porque foi revelado, mas até lá os neurônios ficam fritando. E agora a parte que acertamos é que a Motor Flame é realmente uma energia, e isso, alguns anos atrás, para mim, não tinha ficado bem evidente que realmente era uma forma de combustível, mas agora ficou bem nítido. Eu ainda estava com dúvidas, apesar de ter visto em uma live esses dias, lá no canal do Mangão, o tradutor da Manga Plus dizendo que quando ela foi mencionada na primeira vez dentro da central elétrica, o conceito que ela foi mencionado era mesmo se referindo a uma forma de energia, e isso vai de encontro com uma teoria de que, da mesma maneira que Momo e Shirahoshi têm que, digamos, cavalo em carruagem, deixa eu dar um exemplo aqui para ver se vocês me entendem. Shirahoshi tem Noa, a carruagem, e o Rei dos Mares para poder puxar ela. Momo tem Zunisha e Pluton. Da mesma forma, eu acho que pode se aplicar aqui. Pode ser que a Motor Flame seja um combustível para acionar a arma de destruição de Imu, e Imu seja Uranus, que é referido como o deus do céu. Eu acredito que ela possa controlar criaturas aladas para poder locomover essa carruagem que carrega
a sua arma. Agora vamos falar sobre o primeiro pecado do Vegapunk, no caso de ter voado muito perto do Sol. Não sei se ele está dizendo isso metaforicamente ou se de fato realmente fez isso em busca de uma chama eterna. Como sabemos, no início do arco de Egghead, Lilith mencionou que a ilha era alimentada pelo fogo, mas não especificou qual, se era algo mais convencional ou altamente tecnológico. A partir desse capítulo, vejo que ela deveria estar se referindo sobre a Water Flame, mas sabemos que o Dr. Vegapunk consegue fazer as suas tecnologias através de estudo do robô do século perdido. Eu não vou ficar surpreso também caso ele tenha desvendado parte do segredo de como fazer a Water Flame com o conhecimento pego através do livro de Ohara ou de alguns conjuntos de poneglyphs. E o seu pecado pode estar relacionado a ter dado vida a uma arma de destruição em massa que agora está altamente cheia de combustível. Por que eu estou falando que ela está cheia de combustível? Eu tenho certeza que vocês notaram a numeração S108 no tanque, onde fica guardado a Water Flame. Vegapunk coloca numeração em todas as suas invenções, sendo uma maneira fácil de catalogar e numerar todas elas. Agora, imagina só, como eu disse no início do review, o Doflamingo disse que apenas mais 5 metros de elevação do oceano já faria boa parte do mundo entrar em colapso com a água invadindo os mais variados lugares, tornando habitável apenas os lugares mais altos. Sabemos que após o incidente do Lulusia, subiu 1 metro de água ao redor do mundo. Agora vocês imaginam que isso seja verdade. O governo mundial, com mais 108 tiros à sua disposição, isso vai ser um terror e pode ser que o pecado do Vegapunk pode ser de ter conseguido uma forma de levar energia limpa para as pessoas, mas só se estiverem nas mãos certas. Caso caia nas mãos erradas, pode se tornar a arma mais destrutiva do mundo. E agora vamos falar sobre finalmente o Oda ter mostrado o Jaguar de Sal, ainda mais sem mostrar o rosto, para poder continuar o mistério sobre o Homem da Cicatriz de Queimaduras. Eu vou te mostrar o porquê é ele, para você poder sair daqui desse vídeo sem nenhuma dúvida de tanto como o Kid sabia a localização e como ele se tornou essa lenda. Para isso, vamos voltar no tempo, há 22 anos atrás da linha temporal. Toda a ilha de Ohara havia sido varrida do mapa e o Sal foi congelado pelo Aokiji, que após esse capítulo, voltamos com a teoria de que ele está do lado do Barba Negra apenas para poder colher informações. Notem bem que nessa parte da história, quando Vegapunk chega a Ohara, os livros já estão sendo retirados pelos gigantes e indo em direção ao Elbaf. Nessa parte, o Vegapunk lê todos os livros, e aqui começa a nova trajetória de Jaguar de Sal. Depois da morte da mãe da Robin, a força de vontade que consumia a Olvia foi para o Sal e começou a ler todos os livros de Ohara junto com o Vegapunk, e foi bastante tempo para isso. Lembra que eu falei que isso foi há 22 anos atrás? Para você ter noção, o Vegapunk ainda nem tinha colocado o seu cérebro em Punk Records. Depois disso, o Sal se tornou um arqueólogo, e o que prova isso é quando o Dory e o Brog falam sobre ele, e eles o mencionam como o erudito de Ohara. Pegaram até aí como ele aprendeu a língua antiga dos poneglyphs e até os outros mistérios sobre o mundo. Até aqui tá beleza, não tá? Agora, como o Kid sabia a sua localização, eu não sei se vocês sabem, mas o Kid, o Killer e o Sal, todos eles são do mesmo Blue. Todos eles são do Salt Blue. O Sal é um gigante, mas ele é de outro lugar, mostrando que existem gigantes em outros lugares do mundo. Não é apenas uma exclusividade de Elbaf. Eu não posso afirmar de fato que eles se conheceram por lá no Salt Blue, mas eu te garanto que eles se conheceram, sabe aonde? No submundo. Ele é uma daquelas silhuetas do mercado negro que estavam na transmissão do Caesar Claw. Notem que na saída de Wano, todos os três, Law, Kid e Killer, sabiam de quem se tratava do Homem da Cicatriz de Queimaduras, porque eles eram afiliados do submundo junto com Aokiji. Por isso que eu ainda tenho a esperança de que Aokiji vai trair o Barba Negra na hora certa, porque ele mentiu para o Tite. E como o Sal conseguiu o Poneglyph, isso é outra história. Eu fiz um vídeo sobre isso e está ligado ao tesouro do Capitão John. Está aqui nesse card que vai aparecer agora. Dá uma olhada lá, você vai ficar surpreso com essa teoria. E eu acho que o Sal não deve navegar sozinho. Pode ser que ele tenha uma tripulação e algum tripulante desse navio dele pode ser a pessoa que faz os redemoinhos. Um dia eu faço uma teoria sobre isso. Agora, Joy Boy foi o primeiro pirata ou ele que começou esse conceito de homem livre e depois foi taxado como pirataria. Por mais que isso já era meio que um consenso dentro da fandom de que ele poderia ser o primeiro pirata, eu acho que ele poderia sim ser um explorador desse mundo, mas eu acho que ele não apoiava
a maneira de como esse mundo era explorado. Às vezes, foi nessa época que a galera do reino antigo começou a discriminar e escravizar as pessoas, e Joy Boy era contrário a isso. Eu vejo que isso pode ter rolado uma inversão de papel aqui. O governo mundial estava roubando, pilhando e escravizando, e Joy Boy, se opondo a isso, foi taxado de pirata, um homem livre que luta pela liberdade dele e dos outros. Aí pode ter despertado a Hito Hito no Mi. E agora imagina só, Joy Boy lutando pela liberdade de um povo como o Luffy lutou contra o Kaido e deu a origem do despertar que conhecemos. Lembre que o Gorosei, durante o despertar do Luffy, disse que Nika luta de uma forma engraçada, fazendo as pessoas que estão ao seu redor sorrirem enquanto lutam. E o mesmo está acontecendo aqui na luta do Luffy contra o Arkuri. Agora Nika é Elbaf, então Joy Boy é Elbaf também? Não, galera. Joy Boy era alguém desse reino antigo, altamente tecnológico. E Nika era algo antes dele. Eu te garanto que isso deve ser algo bem anterior a isso. O Vegapunk disse que não tem todas as respostas e que não iria criar teorias em cima disso, só iria falar o que ele sabe. Então, se boa parte do que ele sabe sobre o século perdido ele aprendeu nos livros de Ohara e através das histórias contadas pelo gigante, mas não tem muito para contar porque se perdeu na linha temporal, a resposta para preencher essa lacuna, que nem mesmo o cara com um cérebro de quase 20 metros teve respostas, vamos ter que esperar até chegar na última ilha. Eu acho que o final dessa parte, desse quebra-cabeça, pode ser contado por lá, ou na real Elbaf. Eu ainda acredito que essa parte da qual nós vimos de Elbaf ainda é a parte superficial. A Elbaf verdadeira deve estar no meio daquela árvore gigante, da qual você só pode entrar por lá caso você seja um guerreiro formidável. Eu tenho essa viagem minha, de que quando os chapéus de palha chegarem por lá, todos eles serão testados. Até mesmo o Luffy vai ter que provar que ele é realmente o deus dos contos de Elbaf. Lá não vai ser um passeio no parque como estamos imaginando. Galera, deixa aqui embaixo a sua teoria pessoal de que vocês acharam desse capítulo. Foi a melhor parte para vocês? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, né? Deixa o seu like. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal para não perder nada. Até a próxima. Valeu, tamo junto e fui!